Feliz Ano Novo, mais um vídeo no canal, dessa vez num cenário diferente, para contar um pouquinho os objetivos desse canal, como que ele surgiu e o que eu estou imaginando para esse ano. Bom, o canal surgiu de uma maneira bem despretensiosa. O intuito era gravar alguns vídeos para alguns amigos e pessoas que estavam interessadas em entender mais sobre sociologia, antropologia e precisavam que alguém explicasse para elas, para além das leituras dos livros. Então surgiu de uma maneira muito espontânea e nesse meio tempo a gente foi se aperfeiçoando, mas sem perder, digamos assim, o caráter bem caseiro, né, dos vídeos que vocês conhecem bem. E a ideia é continuar nessa pegada mais caseira, mais handcraft, mas esse ano a gente está pensando realmente em criar outras maneiras de engajar melhor as pessoas no canal, que tem a ver talvez com o oferecimento de cursos, mesmo outros formatos de vídeo e, enfim, estamos também abertos às sugestões do público, vocês que alimentam, né, esse canal e trazem ideias de vídeo e tal. Bom, como que começou, Cláudia, essa questão do saber cotidiano? O saber cotidiano é uma ideia minha que justamente busca interligar a nossa vida diária com aquilo que a gente aprende nas teorias sociais. Por isso é o nome saber cotidiano, uma vivência que se dá a partir da experiência concreta com a realidade, sem abrir mão dos conceitos que a gente tem, que a gente conhece. Então esse nome é bem, assim, surgiu de forma bem espontânea e a gente está até pensando já em registrar esse nome para que para o futuro a gente talvez lance um site, alguma coisa assim, e mantenha esse registro dessa ideia que eu tive. Quem é a Cláudia? Bom, a Cláudia é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, doutora em Sociologia, mas sempre com um pé na antropologia. Todas as minhas pesquisas que eu fiz na sociologia tiveram estudos etnográficos, tiveram estudos empíricos. Nunca fui uma socióloga clássica, teórica, digamos assim, de gabinete. Sempre gostei muito de ir a campo e por isso que eu trago essa ideia do cotidiano, das vivências, para que a gente possa interligar. Meu mestrado foi sobre o consumo popular, as práticas de uso e consumo de mecanismos de cartão de crédito e o endividamento entre as populações de classes mais baixas aqui no Brasil, mais especificamente na periferia de São Paulo. Então eu comecei minha vida acadêmica estudando mesmo a periferia, esses moradores e de que forma as coisas estavam mudando lá para o começo dos anos 2000, quando o crédito e a renda aumentaram muito para esse público, e tentei entender um pouco das consequências sociais dessas práticas de consumo e endividamento. A partir daí eu entrei em contato com Latour e os estudos de relações entre humanos e objetos. Foi aí que minha paixão por Latour aumentou muito e cresceu e se reproduz até hoje. Vocês podem ver que eu tenho muitos vídeos sobre Latour no canal. E no doutorado eu resolvi encarar ainda mais esse desafio de entender pessoas e objetos a partir do uso dos telefones celulares. Ainda nessa época não havia smartphones, eles estavam começando a surgir no mercado brasileiro, mas foi um grande aprendizado e me permitiu pensar várias questões que até hoje estão presentes nessa nossa recente sociedade informatizada, conectada, que cada dia muda ainda mais. Depois disso, eu terminei, escrevi alguns artigos, né, depois do doutorado, e desde então eu decidi não me dedicar
a vida acadêmica, mas eu sentia essa ânsia por compartilhar tudo que eu havia estudado, aprendido, tudo que havia mexido comigo de alguma maneira internamente. Eu gostaria de levar isso para as pessoas. Eu também não acredito numa cisão entre sociologia e antropologia, dessa maneira como é colocada nessa divisão canônica das disciplinas. Eu acho que as coisas se intercalam bem mais, inclusive também com a própria ciência política. E eu considero que, na verdade, hoje o que a gente faz aqui no canal não é nem sociologia, nem antropologia, nem ciência política. A gente discute algumas ideias que são ideias que eu, de alguma maneira, tenho uma familiaridade, tenho um apreço maior. Nem todas eu estudo aprofundadamente. Algumas eu tenho apenas algumas pinceladas de conceitos e tal, mas a minha tentativa é sempre trazer coisas que me afetam. Quando eu leio, quando eu entro em contato com essa literatura, com esses temas, e que estão afetando diretamente também a minha vida cotidiana, ou seja, estão contribuindo para a minha transformação individual, e eu contribuo com a transformação de outras pessoas também a partir do canal. E é muito gratificante, tem sido muito gratificante receber e-mails de vocês, mensagens sobre sugestões de vídeo, agradecimentos, elogios e também críticas. Claro que tem muitas críticas infundadas, assim, que a gente tem que olhar de uma maneira mais crítica e entender, a pessoa está criticando ou ela só está trolando. Mas eu tenho muita sorte porque, pelo que eu observo, a maioria das pessoas que está engajada no canal é bem interessada nos temas e, de alguma maneira, eu fico feliz em poder contribuir com a construção do pensamento dessas pessoas, ainda que sejam poucas, mas são pessoas que vão multiplicar esse saber, esse conhecimento para outras, e assim a gente consegue ir transformando a sociedade aos poucos. Eu não tenho essa pretensão de ser uma influenciadora digital, até porque acho que eu não tenho perfil de ser tão famosa assim. Mas é interessante perceber como pequenas ações do dia a dia, uma coisa despretensiosa que foi a criação desse canal, ainda assim conseguiu atingir muita gente, né? Eu recebi e-mails de Moçambique, recebi e-mails do Brasil todo, então saber que está alcançando, né? Os vídeos estão alcançando pessoas que eu jamais imaginaria entrar em contato, é muito gratificante. O que eu penso sobre a vida acadêmica? Bom, eu fiz mestrado, fiz doutorado em sociologia. A gente sabe que o conhecimento, muitas vezes acadêmico, fica preso, né, às instituições, não por uma culpa da instituição em si, mas eu entendo que é um processo muito mais complicado, que envolve a forma como hoje a ciência é feita, principalmente dentro das ciências humanas nas universidades. Então eu não queria apenas restringir esse conhecimento, né? Então eu não estava totalmente confortável também com o modo de trabalho dentro da universidade e resolvi seguir por um outro caminho, mas sem deixar, né? A gente nunca deixa de lado tudo que a gente aprendeu, a gente leva com a gente e acaba usando de alguma outra forma, e esse canal tem sido uma maneira que eu encontrei para isso, para dar vazão a tudo isso. O que esperar então do Saber Cotidiano de 2021? Bom, a gente teve um ano bem diferente no ano passado. A gente começou a nova série do Covid-19, as teorias sociais. Eu também embarquei num formato de falar mais aprofundadamente sobre alguns temas. Então, eu criei séries temáticas sobre um único tema, geralmente uma por mês, ou algo assim.
E aí acho que foram umas 5 ou 6 séries temáticas no ano passado. Isso funcionou bem, eu achei, porque eu sempre ficava angustiada que os vídeos não podem ser muito longos, mas pelo próprio formato dessa plataforma, né? Mas eu também achava que um vídeo só sobre um tema era muito pouco. Então, encontrar esse formato me deu mais liberdade de articular aí os conceitos e até trazer discussões entre autores que falam do mesmo tema. E para esse ano, então, também pretendo continuar com esse formato e talvez trazer alguns outros formatos também, para que a gente possa ir brincando com diferentes maneiras de falar de sociologia, de antropologia, de ciências humanas e, por que não, né, abolindo essa distinção sobre o pensamento da nossa vida coletiva, né? Então é isso. Quem não conhecia o canal a fundo, aproveite para explorar. Tem muitos vídeos e espero que vocês gostem. Se quiserem recomendar para outras pessoas, fiquem à vontade e saibam que eu estou sempre aberta a conversas e trocas. Obrigada!